Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos começando o programa Papo Certo de hoje. Comigo, Amanda de Oliveira e João Custódio. E hoje é o dia do repórter. Parabéns a todos os profissionais da comunicação. Nosso assunto de hoje é saúde e o tema é ansiedade, mitos e verdades. Quem está conosco hoje é a psicóloga e neuropsicopedagoga Letícia Pedroso. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Este tema traz muitas dúvidas e curiosidades. Mas afinal, o que é a ansiedade? Como conviver com ela? Vamos saber mais, então, através da nossa convidada, a doutora Letícia. Muito obrigada pela tua presença, então, aqui no nosso programa. Lembramos que o nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, às 8 da noite, logo após o Cadeira Cativa, e é reprisado às 7h30 da manhã. Nosso WhatsApp aparece aí na tela. Nos envie sua pergunta ou comentário, que vamos ler e nossa convidada responder aqui no programa. Nós voltamos em 30 segundos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Começando o nosso programa, você já pode, então, que assiste, nos compartilhá-lo através do YouTube e também do Facebook. E lembramos que ele está sendo transmitido ao vivo pelo YouTube e Facebook também. Doutora Letícia, para começarmos, o que é ansiedade? Essa é uma pergunta ótima para a gente já começar a tirar um mito que as pessoas têm de que elas costumam dizer assim: gente, eu quero me livrar da ansiedade. Eu quero dizer para você, nosso telespectador, para o João, para Amanda, que não tem como você se livrar da ansiedade. A ansiedade não é uma doença, a ansiedade é um sentimento. Sabe que eu vejo que algumas pessoas que têm um certo grau, vamos por entre aspas, desse sentimento de ansiedade, são aquelas pessoas que não procrastinam muitas coisas, às vezes, as coisas. Estão ansiosas para ter aquilo feito que não quer deixar para depois. Isso, na verdade, o que é, se a gente for pensar qual é o sentimento da ansiedade, né? É aquela urgência, aquele desejo de que algo que está lá no futuro aconteça. Normalmente ele é permeado por alguns sentimentos ruins, de que algo vai acontecer de ruim, e a pessoa tem a tendência a ter uma coisa mais antecipatória, de deixa eu tentar trazer para agora isso que eu estou imaginando que vai acontecer lá no futuro. E considera que a maioria das pessoas pensa que realmente a ansiedade é uma doença, não é, doutora? Sim, a gente tem o transtorno de ansiedade, sim, né? Ele é catalogado no nosso DSM, que é o Código de Doenças Psiquiátricas, mas a ansiedade, enquanto transtorno, é muito mais um processo de desequilíbrio desse sentimento estar desorganizado, gerando sintomas que comprometem a funcionalidade da pessoa. Doutora, podemos considerar que todas as pessoas ansiosas, elas são sempre agitadas? Gente, eu não sei quem preparou essas perguntas, mas essas perguntas estão muito bem colocadas. É outro mito, João. Às vezes a gente tem a ideia de que a pessoa ansiosa, ela fala bastante, ela é exagerada, atrapalhada, né? Que ela fica muito agitada, mas nem sempre é assim. Isso talvez seja um dos traços mais perversos
do transtorno de ansiedade. Às vezes a pessoa ela parece super calma por dentro, por fora, mas dentro dela ela está ali num turbilhão, com muitos pensamentos intrusivos, com pensamentos catastróficos, de que as coisas vão dar muito errado, e ela fica ali, travada, sem capacidade de reagir. Fica meio parada mesmo. Paralisada, literalmente paralisada. E quando a pessoa percebe sinais de ansiedade, o que ela deve fazer, doutora? Vamos conversar assim, o que seriam sinais de ansiedade, né? A ansiedade, ela é uma coisa boa. Muitas vezes, quando tu é convidado para vir no programa Papo Certo, por exemplo, talvez tu não durma tão bem na véspera. Não dormiu bem, doutora? Não dormi tão bem. Fiquei pensando como é que ia ser, que roupa eu ia colocar, como é que seria conhecer vocês, se vocês iam gostar de mim, se eu ia gostar de vocês. São pensamentos naturais que vão nos acontecendo. Eu estou gostando, tá? Fico tranquilo. Ai, que bom. Normalmente a ansiedade tem disso. Ela tende a nos dizer, criar uma realidade imaginária que é mais negativa do que de fato vai ser. Eu tentei me organizar para vir cedo. Aí, por que a ansiedade é boa, né? Porque ela também te capacita para te preparar. Organizar o teu itinerário, que roupa você vai colocar, para você não chegar tarde, não deixar o apresentador nervoso, que a convidada ia chegar em cima da hora, né? Capaz. Imagina, o João já estava ali tomando 4 cafés por minuto. É isso, né? E acaba que é super agradável. Eu digo, consegui arrancar um sorriso do João em 2 minutos. Viu? Foi maravilhoso. Fácil. Foi fácil, viu? E é assim, normalmente é melhor quando a gente consegue viver a experiência do que quando a gente está imaginando se a ansiedade está um pouquinho desequilibrada. Doutor, eu acho que estamos na época de início das aulas agora, né? E as crianças também podem sofrer de ansiedade? Isso aí é uma coisa que é outro mito, né? As pessoas dizem assim, não, ele é criança, deixa. Gente, as crianças ficam tão ansiosas e depois do advento que talvez a gente possa marcar um segundo programa só para falar do impacto das telas no temperamento e no desequilíbrio da emoção da infância e da capacidade de aprendizado dessas crianças. Mas vou tentar me deter na pergunta de que se as crianças são ansiosas. Elas são sim. E pode ser uma ansiedade boa, que tu pode ajudar o teu filho a se preparar para aquilo, passar na escola para ele ver que semana que vem já começam as aulas, medir esse tempo. A gente teria muito menos ansiedade de separação nos bem pequenos se a gente trabalhasse essas questões de tempo e de planejamento de uma forma mais adequada com os pequenininhos. A minha filha está mudando de escola esse ano, então ela já está ansiosa e nervosa. Como é que vai ser as aulas? Não, filha, vai dar tudo certo, vão ter ótimos colegas, é a mesma rede escolar, então vai dar tudo certo. Então, mas é assim, tipo, ela está mudando de escola, mas mesmo é uma ansiedade que muitas crianças sofrem quando vão mudar de escola, por exemplo. Eu mudei de escola 3 vezes e eu me lembro que a primeira vez eu tinha certeza que eu não ia fazer amigos. Né? Eu tinha criado assim o cenário. Eu tenho muitos amigos, estou há 4 anos aqui. E o meu pai disse, não te preocupa, minha filha, tu vai fazer amigos. Era mais perto da nossa casa, ficou mais conveniente. Já era né? comunicativo assim, né? Eu já era, imagina, e tinha medo de não fazer amigos. Aí eu estudei 1 ano numa escola e quando eu fui trocar de novo, eu fui me dar aquele pensamento, aquela sensação ansiosa de que eu não ia fazer amigos. E eu digo, não vai colar. Isso não pode colar, esse pensamento não vai colar. Por quê? Eu saí da outra escola e fiz amigos. Então agora eu pelo menos já aprendi a fazer, óbvio que não vai acontecer de novo. Isso a gente chama em psicologia de flexibilização, que é algo importante para a gente aprender. Imagino que vai ter alguma coisa aí na frente como combater a ansiedade, mas esse é um ponto, de você pegar coisas que você fez que deram certo para te alicerçar, para você ficar mais seguro em relação às coisas que vão acontecer. Eu tenho uma pergunta para ti agora que eu sei que vai ser muito esclarecedora para o nosso público. Mas qual é a diferença de ansiedade e transtornos de ansiedade? Ótimo. A gente estava conversando, o João e eu, um pouquinho antes da gente entrar no ar, né? Que ele disse assim, ó, parece que eu e o meu sócio temos TOC. E TOC é um transtorno obsessivo-compulsivo que normalmente a gente diz que pessoas muito perfeccionistas, que gostam das coisas bem feitas, organizadas, planejadas, que gostam de controle, tem. Mas não é verdade. Às vezes a pessoa só é competente. Pô, pessoal, a minha equipe está assistindo, por favor, viu só? Não tem o toque. A doutora deixou o João vermelho. Mas por que isso, gente? Porque a diferença entre a doença e a saúde mental está no prejuízo que a gente tem.
Você tem um sentimento bom de que amanhã você tem um programa de TV e isso te deixar um pouco mais animado, é ótimo. Vai te fazer preparar melhor, planejar melhor os teus horários para chegar no horário e fazer as coisas bem feitas. Agora, quando você começa, você perde o sono. Você começa a imaginar que as coisas vão dar errado. Você pensa em desmarcar porque vai ser horrível e vai correr tudo mal. Você começa a procrastinar, tem que escolher a roupa e não escolhe, tem que ir para tal lugar, começa a se atrapalhar, a gente está começando a ver sinais de que a ansiedade está partindo do sentimento, da emoção para o transtorno. Antes do início do programa, eu sempre falava para as pessoas, olhem para a câmera, porque tem lá algo em torno de 50, 60 mil pessoas que estão assistindo o programa. E eu falava isso, as pessoas ficavam mais ansiosas, mais nervosas. Então eu parei de falar isso para não deixar a pessoa nervosa. Sim! Aliás, né, gente, dos maiores medos do mundo não é de morrer, é de falar em público. As pessoas têm mais pavor. Foi feita uma pesquisa em Harvard sobre escalas de medos. Não era assim, o maior medo, mas o medo que mais apareceu num número maior de pessoas era o medo de falar em público. Então, João realmente deixa 55 telespectadores só no imaginário simbólico da pessoa. 55 mil, deixa, não fala. Tira o 000 do final. Isso, deixa a pessoa achando que ela está falando só para a mãe dela. Doutora Letícia, como é que a ansiedade, então, pode prejudicar a vida das pessoas? Eu elejo um sintoma de ansiedade como o mais perverso de todos. E você falou um pouquinho sobre ele, que é a procrastinação. O quanto essa palavra é feia é o quanto ela é prejudicial mesmo. Pensa que quando você começa a imaginar que as coisas não vão dar certo e você tem sintomas de ansiedade, está lá com sinais de que você está desenvolvendo transtorno de ansiedade, você tende a começar a evitar aquilo. E evitar, e deixar para fazer depois, e deixa para fazer depois. Aí você tem problema de relacionamento. Você imagina que falar daquilo que está te incomodando vai criar uma briga, vai fazer alguma coisa. Você vai deixando aquilo para depois, deixando aquilo para depois. E aquele problema que era pequenininho vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Exatamente. E daqui a pouco cria um problema maior, né? Você perde prazos, você não se prepara suficientemente para provas. Mas a ansiedade não se resume. Para mim, eu como trabalho muito com desempenho de alta performance para profissionais, eu acho ela uma vilã muito ridícula, assim, muito forte. Porque pensa você, se vocês fossem dominados pelo medo de virar âncoras de um programa de TV, provavelmente nunca fariam. Então, fazendo isso com a maior naturalidade hoje, no programa Cento e Poucos da lista de vocês aí, vão fazendo 1 milhão de vezes melhor. A gente, quando pratica as coisas, vai ficando melhor. Ninguém começa maravilhosamente bem. Mas a gente tem outros sintomas que também são mais confusinhos, assim, que as pessoas confundem. No senso comum, a gente diz assim, eu tive um ataque de ansiedade. Ninguém teve ataque de ansiedade. A pessoa teve um ataque de pânico. O pânico é essa sudorese exagerada, essa falta de ar, coração acelera, a gente não consegue falar, parece que vai morrer, né? As pessoas chamam de ataque de ansiedade, mas não. É um ataque de pânico derivado do descontrole da ansiedade. E a ansiedade, ela tem graus ou níveis, assim como o autismo? Não, a gente não trabalha a ansiedade num espectro como a gente trabalha o espectro autista, que de toda maneira também é conteúdo para outro programa, né? Não existe um autista igual ao outro. Então, provavelmente não existe um ansioso igual ao outro. Mas o nível de prejuízo, sim. A gente trabalha com leve, moderado e severo. Ou seja, o nível de comprometimento social, né, e de experiência pessoal daquela pessoa varia bastante conforme o quanto maior está o descontrole, né, mais sintomas ela vai ter. Por isso que as pessoas tendem a negligenciar os primeiros sintomas. Elas acham que aquilo, é normal, estou mais estressada, não sei direito o que eu tenho que fazer, estou me sentindo estranha. O estranhamento, ele é um sintoma inicial do processo de ansiedade. Tem alguma coisa no teu meio que não está tão legal, tu não consegue entender o que é essa coisa, e isso vai crescendo, você começa a evitar aquele lugar, você começa a evitar trabalhar com aquela pessoa, sem resolver aquela coisa, e acaba desenvolvendo ansiedade. Doutora Letícia, última pergunta desse bloco.
Podemos dizer que a depressão é oriunda da ansiedade? Elas têm alguma relação? Para a psicanálise, sim, tá? Eu vou falar em cima daquilo que eu acredito, assim, como uma dinâmica comum. Quando a gente tem uma ansiedade um pouquinho descontrolada, isso vai gerar uma angústia. E a permanência da angústia durante muito tempo leva à exaustão. Vocês já devem ter convivido com pessoas que têm ansiedade, você que está aí em casa, talvez tenha alguém, ou até você mesmo, que a pessoa, assim, chega no final do dia exausta. O que aconteceu? Nada, só vivi. Minha cabeça não parou, muito pensamento, e isso, no longo do tempo, essa sensação de exaustão pode ir tirando acumulada, a tua energia de vida e acabar desenvolvendo uma depressão. O papo está muito bom, nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos em 30 segundos com a interação também da nossa audiência. Fique aí com a gente. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Estamos de volta com um Papo Certo e aqui nós falamos sobre as diversas áreas do direito, empreendedorismo e saúde. Venha nos seguir nas redes sociais e nos enviem suas perguntas ou comentários através do nosso WhatsApp 51 3029 8080. Doutora Letícia, ansiedade sempre está associada ao mal-estar, falta de ar, o temor pela morte? Sim e não. Essa aí é um mito meio que nos deixa assim com uma saia justa, mas não necessariamente, né? É comum a gente ter pessoas cujo conteúdo do transtorno de ansiedade seja medo de morrer e isso impedir ela de fazer viagens. Por exemplo, não anda de avião porque tem medo de que o avião caia. Mas não anda de elevador porque tem medo que o elevador tranque, né? Não vai para a praia porque tem medo do tsunami. São medos comuns, mas não necessariamente. Às vezes a gente tem também, aliás, está muito comum, né? Medo de ansiedade do desempenho. Pessoas que vão fazer um concurso, vão prestar um vestibular e aquela ansiedade fica porque eu não sei se eu vou passar, não sei se eu vou ir bem, será que eu vou saber fazer aquela redação? Às vezes o aluno está super bem preparado e o emocional dele sabota. E, doutora, como que é feito, então, esse diagnóstico da ansiedade? A gente tem critérios, né? E ele tem que estar presente em várias áreas da vida. A pessoa normalmente não é ansiosa num âmbito só, né? Não é só com a família, não é só com o trabalho, não é só com as suas questões acadêmicas. Isso vai tomando de uma maneira mais generalizada e é feito pelo psicólogo ou pelo psiquiatra. Até ansioso no futebol, né? Vai jogar um futebol no final de semana para dar relaxando e tem aquele pessoal nervoso do futebol que não passa a bola para ele, que não... Eu digo assim, a gente tem muitas pessoas que precisariam estar em acompanhamento psicoterápico que não o fazem. Aí eu brinco com os meus pacientes, né? Vocês são os mais sãos que vêm para cá para dar conta de viver com quem não se trata. Porque é isso. Qual é a lógica, qual é o sentido, né, João, de uma pessoa estar numa atividade prazerosa, um lazer, e tá ali brigando. Aliás, tá aí um sintoma muito comum da ansiedade que as pessoas não percebem. Irritabilidade. Se esse copo tá aqui e você acha que ele devia estar aqui e você fica muito irritado por causa disso, liga a luzinha aí, vermelha, porque tem um alerta. Doutora, formigamento, transpiração, taquicardia são alguns dos sintomas. Quais outros a doutora poderia citar para nós? Tontura, insônia, deixa eu pensar nos que são mais comuns, né? Dificuldade de ficar parado, aquela pessoa que tamborila, né? Aperta muito os membros, pernas inquietas, queda de cabelo. Transpiração nas mãos. Transpiração nas mãos. São alguns outros sintomas físicos da ansiedade.
Não são pequenos sinais aí, né? Na verdade, são coisas que são naturais, que se espera que se tenha em algum momento da vida, mas se elas começam a ficar numa frequência muito comum, liga o alerta que talvez as coisas não estejam tão bem. Chegou a hora, então, de fazer a interação com a nossa audiência, que está enviando aqui para o nosso WhatsApp mensagens e também comentários. 2 perguntas que chegaram, elas são bem parecidas, doutora. Mas então, eu vou ler e passar aqui o número. O final 1734 perguntou quais as razões das pessoas idosas serem tão ansiosas. E o telefone final 2523 perguntou, uma pessoa idosa acima de 80 anos pode sofrer de ansiedade? Uma pessoa viva, não importa a idade dela, ela pode sofrer de ansiedade, tá? Um bebê, se submetido à negligência, pode desenvolver ansiedade. Um idoso nem se fala, né? A vivência do abandono, o término das atividades laborais e a não substituição daqueles afetos que estavam no trabalho por outras atividades podem criar um vazio interno que gere o descontrole da ansiedade, sem dúvida. Mais uma pergunta aqui que chegou, na verdade é um comentário. Me identifico com a maioria dos sintomas, mas não me sinto doente. O que quer dizer isso? Telespectadora Carla. Às vezes é falta de programas como esse que a gente está fazendo aqui, Carla. A gente não sabe o que é ansioso, o que seria saudável e o que seria patologia quando a gente está falando de sintomas. Ter uma dorzinha no estômago quando vai ver o namorado, que faz tempo que você não vê, absolutamente normal. Agora, você ter uma dorzinha no estômago toda vez que você vai fazer uma atividade que te exige um pouco mais de preparo, talvez não seja tão normal. Eu sempre brinco assim, ó, se você tem dúvida de que você está saudável, você não está saudável. A saúde, ela vem carregada de uma sensação de plenitude, de completude. Não necessariamente você não esteja negando algum tipo de dificuldade. Mas, assim, se você está em dúvida, será que eu tenho? É porque você tem. Bom, doutora, é possível curar da ansiedade com métodos alternativos, como a prática de esporte e meditação? Eu costumo dizer assim, né? A ansiedade, o transtorno de ansiedade ou trazer para a normalidade a ansiedade é um processo multifatorial. Sem dúvida, a atividade física é um dos pilares mais importantes no tratamento de ansiedade. Substitui o tratamento? Não. Um chopinho com os amigos ajuda, doutora? Ajuda. Eu brinco assim, ó. Eu fui pro bar fazer terapia. Não, tu foi pro bar, correu o risco de desenvolver um vício, né? Um escape em relação àquilo. É terapêutico estar com os amigos? Muito, mas não é terapia. Terapia é um processo de autoconhecimento, onde a gente busca mudanças que vão nos favorecer de maneira prática na nossa funcionalidade, nas relações que a gente tem com as pessoas. Não é sentar num bar e ficar conversando, tirando selfie, né? Não é. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né, doutora? Eu tentei, né? O João, ele tá tentando se esquivar aqui hoje no programa, mas a doutora tá pegando ele lá na ponta ali. Vamos lá, mais uma perguntinha aqui que chegou. Fui no psiquiatra, mas eu perdi a confiança porque ele me receitou antidepressivos. Isso é normal? Zilda Maria. Zilda, eu lamento que você tenha ido no psiquiatra e não tenha feito uma coisa que eu sempre que estou no consultório ensino, né? Ou advirto para os meus clientes que eles façam, que é falar exatamente o que pensa para o médico. A gente tem um conjunto de psicofármacos que, às vezes, eles foram descobertos para uma função, mas com o tempo e o uso, eles acabam sendo usados para outras funções. Então, necessariamente, não é porque você tem depressão que você vai usar antidepressivo. Talvez você use anticonvulsivante, talvez você use ansiolítico, talvez você use antidepressivo. Isso vai depender do teu quadro, do que o médico vai determinar. Às vezes você tem ansiedade e o médico vai receitar um antidepressivo e está tudo bem. Talvez o mais importante da gente trazer aqui para o telespectador é que o protocolo internacional, né, que a OMS prevê para tratamento de ansiedade, num primeiro momento, o atendimento psicoterápico. De sentar na frente do psicólogo e
se debruçar sobre a sua dor, sobre as suas mazelas, sobre como você se sente em relação à sua vida. E se a ansiedade não aplacar, a gente entra com a indicação do acompanhamento psiquiátrico para a intervenção farmacológica. Perfeito. Doutora Letícia, e quais dicas você dá para as pessoas que percebem que vão ter uma crise de ansiedade? Essa é muito boa também. As pessoas, elas têm até uma brincadeira no TikTok, né, no Instagram, que eles dizem assim, né, frontal, Rivotril. Rivotril, Sim. frontal. Esses são 2 medicamentos que trabalham... A frontal é um medicamento? É um medicamento. Eu não sabia, tá? Isso. Como é lindo saber. Os 2 trabalham diretamente no combate da crise de ansiedade. Mas isso tem sido normalizado de um jeito esquisito, né? A primeira coisa que a gente tem que ter claro, e eu espero que você em casa assim, escreva no seu coração agora. Se você está tendo uma crise de ansiedade, se você já fez seus exames cardíacos e respiratórios e está tudo bem com o teu coração e com os teus pulmões, ela vai passar, invariavelmente. Às vezes a gente tem a crise de pânico, né? Ela é essa sensação horrorosa de que parece que eu vou morrer. Mas, gente, não mata. No fundo, você vai voltar a respirar um outro fluxo e vai dar certo. Última pergunta, então, é do telespectador final 1600. Pernas inquietas. Sofro dessa síndrome há mais de 10 anos. Existe algum tratamento fora a medicação estável? Carlos Alberto, do Jardim Botânico. Existe psicoterapia, atividade física, são coisas, exercícios de mindfulness antes de você dormir, uma boa higiene do sono. Né? A gente ainda não sabe nem a origem das pernas inquietas, mas elas são um sintoma bem comum na ansiedade. Então, Perfeito. dormir bem é algo bem importante. Meu Deus, olha, dormir bem e atividade física são os 2 pilares principais. Eu digo assim, se você dormir bem, se você fizer atividade física, se você fizer terapia, não tem ansiedade descontrolada que não normalize. Não tem quinta-feira de saúde que eu venho aqui e não é falado que tem que fazer atividade física. Pois é. Eu tô me esforçando para voltar à atividade física, mas toda quinta-feira fala de saúde, fala em atividade física. Eu acho que é um sinal divino para ti, É um sinal, João. é um sinal. Essa cobrança eu me livrei, porque eu já estou fazendo academia. Muito bem. As demais perguntas enviadas aqui não foram respondidas, serão agora, logo após o programa. Doutora, muito obrigada. Eu que agradeço. Esse nosso convite foi muito bom de ter aqui conosco. Eu que agradeço. Obrigada a vocês. Em parceria com a escola Acel Idiomas, vamos sortear 2 bolsas de estudo através do Instagram Papo Certo. Visite lá o site, o perfil do Instagram e saiba como as regras para concorrer. Muito obrigado também a todos que assistiram o programa de hoje. Nós voltamos amanhã, ao vivo, às 20 horas, com o despachante João Aurélio, para falarmos sobre regularização de documentos veiculares. E eu conto com a sua audiência, hein? Até lá!